Saudações, meu Joseki. Eu primeiro preciso pedir desculpas a vocês. Fiquei ausente do canal, mas é por uma justa causa. Eu vou explicar ela pra vocês. Quando veio a pandemia, eu comecei a movimentar o canal no intuito de dar treinos teóricos e filosóficos, porque achava que faltava um pouco disso nas nossas práticas dentro da minha academia e nas práticas dos dojos pelo Brasil e pelo mundo em geral. O que acontece é que com o decorrer da pandemia, muitos professores vieram para dar esse tipo de aula, esse tipo de treino, e eu entendo que nós caminhamos para um outro lado, que é do treino filosófico e teórico muito distante da prática. E eu não consigo enxergar judô dessa forma. Da mesma forma que eu não conseguia enxergar o judô só treino prático, sem o treino técnico e teórico, eu não consigo enxergar o treino teórico sem a parte prática. Então, muito do que é debatido muitas vezes em lives e treinos e mesas redondas que acontecem online e continuam acontecendo, e normalmente são muito boas. Tem muita gente produzindo conteúdo muito bacana, tá? Na internet hoje em dia sobre judô. Mas eu acho que isso se perde um pouco quando você não consegue levar um pouco desse conhecimento para a prática. Por isso, nesse período, eu continuei gravando vídeos, mas a minha ideia era que eu divulgasse eles um pouco mais num período onde a coisa estivesse um pouco mais normalizada. Infelizmente, não foi o que nós não conseguimos chegar a essa normalização e não sei quando nós vamos chegar. E durante esse período, 2 vezes eu tive vontade de voltar com o canal. Na primeira, e dois motivos tristes. A primeira, na morte do Masao Shinohara. Eu gravei um vídeo sobre isso. Em algum momento eu vou publicá-lo. Talvez não por agora, porque para não ficar muito triste. Dois vídeos tristes na sequência. Mas... E a segunda vez foi a morte de Toshihiko Koga. E aí, algumas coisas que eu acabei lendo nesses últimos dias sobre o Koga me fizeram gravar de novo e lançar esse vídeo. Koga talvez seja, você que está me assistindo, ou você é um grande fã do Koga, ou seu professor é um grande fã do Koga. O Koga influenciou uma gigantesca geração de professores. Tanto é que nesses últimos dias muitos judokas que a gente vê postando em virtude do Koga, a morte do Koga, muitos deles citam que eles assistiam uma fita em VHS do Koga, que era o Koga, o Novo Vento, a New Wind, né? Eu tenho essa fita, inclusive, na verdade, também, coincidentemente. E o que todos esses caras falam é verdade. O Koga foi o primeiro... Ele surgiu num momento onde, de alguma forma, a gente começava a ter acesso às informações. Onde o conhecimento não era passado apenas de forma oral. Porque durante muito tempo foi assim que foi o judô. O seu professor aprendeu com algum professor, que aprendeu com outro professor, tudo de maneira oral, né? Transmissão técnica, tinha pouco acesso a livro, vídeo era quase impossível, então a gente não tinha acesso às informações. Não é igual agora que você digita aqui no YouTube e você acha vídeos, várias lutas do Koga, quando o Koga ganhou, quando o Koga perdeu. Não era tão simples. E o Koga surgiu num período que a gente começou a ter acesso às informações. E o Koga, senhores, ele era tudo que o japonês e o grande amante do judô queria. Ele queria um cara vencedor, mas ao mesmo tempo que representasse todos os valores que o judô carregava com ele. A questão do respeito, a questão do Jita-Kyoei, a questão do Zeiryoku Zenryu. Eu acho que poucas pessoas no judô representam tanto o Zeiryoku Zenryu quanto o Koga. Esse melhor uso da força. O Koga era exatamente isso. E ele se tornou um gigantesco ídolo no Japão. Um ídolo tão grande que na morte dele, o porta-voz do governo japonês
ele mandou uma mensagem ao povo japonês e ao povo do mundo, dizendo o quão o Japão estava sentido com a morte de um dos seus grandes nomes dentro do judô, que influenciou judokas de inúmeras gerações. Isso é uma gigantesca verdade. O Koga era o maior artista do judô. Artista no sentido da plasticidade do judô. E por isso esse nome, esse A New Wind, o novo vento. Esse novo vento, ele vem da filosofia budista japonesa. Vem lá da filosofia dos 5 anéis. Fogo, terra, água, ar e vazio. O ar, o kaze, é uma das representações. O vento, o kaze, é uma das representações desse ar. Ele significa a expansão, o crescimento, a transformação. E foi isso que Koga representou para o judô. Na prática, ele era justamente esse cara que não importava, por exemplo, onde ele pegava. Se o cara estava bloqueando a esquerda, ele atacava para a direita. Não importava onde eu estava pegando. Se o cara não estava me dando a manga, se ele estava me dando a gola. De alguma forma eu ia aplicar um Seoi nele. Se ele tivesse me dando só a manga, tudo bem, eu fazia Tsurikomi-goshi, Sode Tsurikomi-goshi, que era parecido com o seu Seoi no final das contas. A mecânica, ela tinha muitas similaridades. A gente pode fazer uma análise técnica disso depois, tá? Mas no final das contas, o Koga, ele buscava alternativas para encaixar seus golpes e representar isso dessa questão filosófica do judô, que de alguma forma tá muito ligada a essa filosofia japonesa e como um todo, né? Esse Ponshobu, essa busca pela perfeição, é quase uma tentativa de atingir um nirvana, né? Em algum momento. E ninguém conseguiu fazer isso mais vezes do que o Toshihiko Koga. Tem uma frase que eu gosto muito dele, que inclusive está num texto que eu li sobre Koga, sobre a morte do Koga, na página da Fiji, inclusive. E esse texto que eu indico a todos vocês tem essa frase que eu vou lê-la para vocês. Eu penso que você sempre tem que ter a mente aberta para tomar novas atitudes e novos caminhos na solução de problemas. Cara, é tudo que o Koga era dentro do Shiaijo, né? E fora dele. Deixa eu falar de um outro apelido que Koga carrega, que é o Sanshiro no Heisei, ou Sanshiro da era Heisei. Quem era Heisei? O que é esse Heisei? Heisei foi um imperador japonês entre 1989 e 2019. E Sanshiro é o Sugata Sanshiro, que é um personagem fictício de uma das maiores literaturas sobre judô, né? Mas que é baseado num personagem real, que é o Shiro Saigo, que eu já falei algumas vezes aqui no canal, inclusive, né? E cara, cada vez que eu leio essa comparação, agora ela me faz mais e mais e mais sentido. Justo porque, como eu falei pra vocês, o Koga foi um cara que influenciou gerações. Talvez ele seja o grande nome do judô moderno em importância. Porque quando você vê um vídeo de judô de ippons na internet, você sempre vai ver um vídeo do Koga. Sempre entre eles, dos grandes ippons, sempre vai ter o Koga. E quantas pessoas estavam assistindo Globo, assistindo TV em casa e viram um vídeo de judô e viram uma técnica do Koga e falaram: cara, quero fazer judô. É isso que eu quero fazer. Da mesma forma com que o Saigo. Lá atrás. A gente não pode esquecer que o Saigo foi um grande... Todos os historiadores do judô são unânimes em dizer que o Saigo foi um dos grandes responsáveis pela expansão do judô Kodokan pelo Japão, por Tóquio. Isso
eles são realmente figuras muito significativas para o seu tempo. Então essa comparação, ela é mais do que justa. Eu acho, senhores, para tentar concluir meu raciocínio, dizer que o Koga, mais do que tudo, ele não foi só um grande judoca dentro do dojo e dentro do Shiaju. Koga foi um gigantesco nome fora dele. O Koga revolucionou o judô fora dos tatames como treinador e como pessoa. Ele é o verdadeiro judoca que transforma vidas e tentou lidar com a vida dele da mesma forma que ele lidava dentro do Shiaju. Isso é maravilhoso. Eu falei como treinador, o Koga ele modificou a maneira da seleção japonesa feminina treinar. Durante um tempo ele foi o treinador dessa seleção, e quando ele saiu dessa função, que ele montou o seu próprio dojo, ele foi treinador da Ayumi Tanimoto, bicampeã olímpica de judô. Então ele sabia muito bem do que ele estava falando, e ele conseguia transmitir isso de algumas maneiras. Koga morreu de câncer nos rins. E podem ter certeza que ele tentou de todas as formas, manter a mente aberta para enfrentar essa batalha e criar alternativas, buscar possibilidades para resolver o seu problema. Infelizmente, a pandemia tem sido um período muito difícil para nós. Mas uma pessoa dessa não pode morrer, e você que é um grande judoca, ou você que se importa com o judô, e não pode, você tem que se importar com isso. Isso tem que ser significativo para você de alguma forma. Foi baseado nessa frase de achar alternativas e de pensar em possibilidades é que eu decidi gravar esse vídeo e voltar com o canal. Então, mais uma vez eu peço desculpas para vocês pela ausência. E prometo nesse período pensar em alternativas de como trazer esse judô mais teórico que eu tenho tentado falar aqui para a parte prática. Não posso só esperar, não posso apenas aguardar. Acho que não, acho que a gente tem que buscar alternativas, já que o Koga foi um dos meus ídolos. E agora, depois da morte, talvez mais, se tornou mais ainda por tudo que a gente aprendeu com ele. Ao saber de toda a sua história fechada aqui nessa terra. Então, é bom estar de volta. Agradeço a vocês que me esperaram aqui no canal. Se você é novo por aqui, já sabe como é que funciona, né? Se inscreve. Se você concordou comigo, deixa seu like. Se você não concordou, deixe o seu dislike. É importante o dislike também. É importante eu entender o que vocês não estão gostando do que eu estou falando aqui. E comente aqui embaixo. É um privilégio estar convivendo com vocês novamente. E vamos seguir um pouco do que o Koga disse. Achar soluções. Manter a mente aberta. É o que nós estamos precisando nesse período tão difícil que o judô está enfrentando. Domo arigatou gozaimasu. Até a próxima.